Olá, estamos de volta para uma terceira lição, na continuidade do assunto que falamos na última lição sobre Deus. Nós estaremos agora vendo a revelação de Deus triuno. Nós deixamos em aberto que Deus se revela como um Deus composto. A palavra Elohim significa deuses, mas no primeiro texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o escritor escreve deuses, mas o verbo está no singular. Então nós podemos ler lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a tradução literal seria, no princípio Deus criou os céus e a terra, o que não bate. Ele teria que ter usado a palavra criaram, mas o autor, Moisés, não cria em deuses, cria num só Deus. Mas este Deus como um Deus plural, um Deus majestoso, completo e, como podemos chamar, uma comunidade dentro de um só Deus. E essa comunidade, como nós vamos ver agora, ela se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. É um assunto controverso, há quem discuta essa questão e espera que Deus seja um ser isolado, que andou pela eternidade afora sem ter com quem dialogar. E que por isso criou anjos, criou homens para ter com quem ter comunhão. Mas não é verdade. Na eternidade, Deus tem tido comunhão plena e perfeita com o Filho e com o seu Santo Espírito, que tem personalidades próprias e existem em comum numa só divindade. Não são três deuses, são três personalidades num só Deus, que fique bem claro. Mas a gente pode ver que como ele se revelou como trindade, nós vamos dar uma olhada em alguns textos, tanto no Velho Testamento como no Novo, onde Deus aparece com essas três personalidades convivendo. Na criação, nós já falamos dela na última lição, quando Deus criou os céus e a terra, diz lá no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Portanto, havia lá uma personalidade chamada Espírito de Deus, que estava juntamente com Deus na criação. E no versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz. Então aí nós vemos a participação da palavra, a palavra fazendo parte da criação. Alguém pode dizer, mas apenas Deus disse, não é uma outra pessoa. Mas nós podemos ir lá no Evangelho de João, quando João, depois de 3 anos e meio aprendendo aos pés de Jesus, e muita comunhão com o Espírito Santo, até escrever o seu Evangelho, ele colocou uma revelação muito importante no primeiro capítulo, primeiro versículo do Evangelho dele, Evangelho segundo João. Nós podemos lá citar até de cor, e você pode conferir depois nesse versículo, como ele diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então ele recebeu essa revelação e escreveu isso no Evangelho inspirado, que lá no princípio da criação a palavra estava presente. Até ele diz no versículo 2, tudo foi feito pela palavra, e nada do que foi feito se fez sem ela na presença de Deus. Então nós percebemos ali já a unidade de Deus sendo nos revelada como uma triunidade. 3 personalidades compondo o nosso Deus. Depois nós podemos achar também algumas revelações do Velho Testamento, como por exemplo em Isaías 48:16, quando nós lemos o capítulo todo, vocês podem ler 48, em que Deus está falando a Israel, está comentando como foi o seu passado, como Israel foi rebelde. Então ele está num certo momento, ele diz o seguinte, já está até no capítulo 48, versículo 16. O Senhor está falando e ele diz no versículo 16, o Senhor Deus me chamou, a mim e ao seu Espírito. Então, o próprio Deus que está falando diz que foi chamado pelo Senhor Deus, que no caso seria o seu Pai. E a convocação é para que ele estivesse vindo ao mundo, se revelando aos homens, juntamente com o seu Santo Espírito, quem foi que operou junto com Jesus durante sua passagem pela nossa terra. Este foi um ponto em que nós podemos perceber ali 3 personalidades divinas. Depois nós encontramos também nos Salmos, o salmista cantando a Deus e dizendo sobre as nações que estavam se irando contra o povo de Israel, e ele diz no versículo 7 do capítulo 2, Salmo 2,
O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje pode parecer controverso, mas Deus não geraria Jesus num só dia, ele geraria a palavra dele eternamente. Então o Filho, como a palavra, é geração da própria divindade. Jesus é a palavra de Deus, e essa palavra é viva, ela atua com independência, unida em comunhão com o Pai, com o seu Filho, o seu Espírito Santo. E no próprio Salmo, ainda no versículo 12, ele continua dizendo, beijai o Filho, isto é, subordine-se ao Filho, para que ele não se ire. E depois diz no finalzinho do versículo, bem-aventurados os que nele põem a sua confiança. E nós somos chamados na Bíblia toda a colocar a nossa confiança em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Eu poderia encontrar também mais uma profecia do Velho Testamento, está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, em que se diz sobre o nascimento de Jesus, a profecia em que diz que Jesus nasceria em Belém, e o nascido em Belém, e sairá aquele que está sobre um reino eterno. Como podemos ler em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando a profecia diz, e tu, Belém, Efrata, pequena entre as milhares de Israel, de ti me sairá aquele que há de reinar, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Jesus não apenas nasceu em Belém, mas ele remonta à eternidade. Ele estaria existindo eternamente com Deus, como a palavra, e então viria até o nosso mundo e encarnaria no Filho de Maria, aquele corpo que foi produzido pelo Espírito Santo em Maria Virgem. E depois da revelação que a gente viu, e podemos achar muitas mais, mas para não tomar muito tempo, podemos depois deixar por escrito para que possam conferir mais versículos do Velho Testamento. Vou mostrar alguma coisa da revelação da Trindade no Novo Testamento. No batismo de Jesus, todo mundo já conhece, nós temos ali a aparição dos três juntos. O Pai falando do céu, este é meu Filho amado, que me dá muita alegria. E João pode ver o Espírito descendo de maneira aparente como uma pomba descendo sobre Jesus. Isso seria a manifestação que Deus tinha dito a ele que aconteceria quando ele estivesse batizando o Messias, o ungido de Deus. E o próprio Jesus presente sendo batizado, fazendo-se semelhante aos homens. Depois nós temos ainda o próprio Jesus ensinando a Trindade, quando ele diz para que nós preguemos o Evangelho, ensinemos, e aqueles que se convertessem, que crescem no Evangelho, nós deveríamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que Jesus está colocando os três em ordem de igualdade. É a mesma coisa que dizer batizar em nome de Jesus. É em nome de Deus que se está pedindo o batismo, em outros versículos em que se manda batizar-se em nome de Jesus. O próprio Paulo é um dos que ensina, em vários versículos que a gente poderia citar, são muitos. Temos Pedro também ensinando a Trindade na sua carta, a primeira carta, capítulo 1, verso 2, em que ele cita realmente a pessoa de Deus, o Pai, do Espírito Santificador e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então são citações que a gente pode encontrar no Novo Testamento, entre outras. Não é? Mas poderemos ir mais fundo quando a gente for falar da pessoa do próprio Senhor Jesus. Encontraremos muitos versículos colocando-o como Deus. Então nós poderemos ver que ele realmente é a segunda pessoa da Trindade, e que habita eternamente com o Pai, em comunhão com o Pai. Isso aí já vai ser a próxima lição, em que nós estaremos falando sobre Jesus, o Deus eterno. Até lá!